Este vídeo foi produzido com o apoio da Têxtil São João. Olá, nesse vídeo eu trago um passo a passo desse modelo de tapete que mede 90 centímetros aqui no comprimento por 58 centímetros aqui de largura. Na semana passada eu publiquei o vídeo de um tapete maior, com 1,78 m desse mesmo modelo aqui. Então, se você quiser, pode montar um jogo de cozinha. Eu deixei o link do tapete maior aí embaixo na descrição do vídeo. E na sequência eu vou passar os materiais que eu usei. E se você fizer esse trabalho por esse tutorial e gostar do resultado, por favor não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário a respeito do nosso trabalho, compartilhar esse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, assim você recebe todas as nossas novidades. Para esse trabalho eu usei um cone do Barbante Amazônia com 700 gramas, fio de ordem 6 na cor branca. Também usei um cone do Barbante Amazônia, fio de ordem 6, também com 700 gramas, na cor verde bandeira. E uma agulha para crochê de 3,5 mm. Começo pelo barbante branco, fazendo aqui um cordão com 53 correntes. Em seguida, volto aqui atrás, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui na quinta corrente, eu faço o primeiro ponto alto. E vou preencher todo esse cordão aqui de correntes, fazendo um ponto alto para cada corrente, até a última corrente. No final aqui, eu vou ter aqui, contando desde essas correntes, 50 pontos altos. Trabalhei então aqui os meus 50 pontos altos, agora vamos virar aqui a parte oval. Eu ainda vou construir mais 5 pontos altos aqui nessa última corrente, para virar a parte oval. Então, aqui fiz 5 pontos altos que viram aqui a parte oval. Agora, vamos trabalhar a parte reta aqui do lado oposto. Vou fazer 50 pontos altos aqui desse lado também. O primeiro dos 50 vai ficar aqui junto com esses 5 que eu virei aqui a parte oval. Então, começo a contar do 1 a partir desse, e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até o total de 50, aí eu vou chegar lá na última corrente. Lá eu vou trabalhar também 5 pontos altos para virar a parte oval aqui do outro lado. Completei então aqui o restante. Agora, para fechar aqui, eu venho na terceira corrente que eu fiz no início e prendo aqui um ponto baixíssimo. Assim, encerro aqui a primeira volta. Agora, para começar a segunda, eu subo 3 correntes. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base, até eu fazer 50 pontos altos. Contando aqui o primeiro ponto alto dessas 3 correntes. Trabalhei então aqui os 50 pontos altos e encontrei aqui os 5 pontos que viram a parte oval. Aqui nesses próximos 5 pontos, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada um dos 5. Então, eu vou ficar com 10 pontos altos aqui na parte oval da segunda volta. Então, aqui, depois de trabalhar os 10 pontos altos da parte oval aqui, eu volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até fazer novamente 50 pontos altos. Fez os 50 pontos altos, vai encontrar lá do outro lado aqueles 5 pontos de base que viram a parte oval. Lá, vai trabalhar de maneira idêntica que eu mostrei aqui, fazendo também 10 pontos altos do outro lado.
Trabalhei então aqui todo o restante da minha segunda volta, fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente do início. Agora vamos trabalhar a terceira volta. Começo aqui com as 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base aqui também, até eu construir aqui 50 pontos altos novamente. Então vamos fazer de novo aqui 50 pontos altos na parte reta. Depois de trabalhar então aqui os 50 pontos altos, eu chego aqui naqueles 10 pontos que viraram a parte oval aqui da segunda volta. Sobre esses próximos 10 pontos aqui, eu vou fazer 2 pontos altos em cada um. Então, se eu tenho 10 pontos altos na base e vou trabalhar 2 pontos em cada um deles, aqui na terceira volta, a parte oval vai ficar com 20 pontos altos. Então, aqui, trabalhei os 20 pontos altos da parte oval na terceira volta. Em seguida, trabalho do lado de cá, novamente 50 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Depois que eu fizer aqui os 50 pontos altos desse lado, eu vou encontrar aqueles 10 pontos que viram a parte oval lá do outro lado. E lá eu vou trabalhar igual eu fiz aqui, fazendo 20 pontos altos na parte oval do lado de lá também. Completei então aqui a minha terceira volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Agora vamos então trabalhar a quarta volta. Quarta volta eu começo aqui com 3 correntes. E vou trabalhando aqui na parte reta um ponto alto em cada ponto alto da base, até eu construir aqui 53 pontos altos, 5, 3. Trabalhei então aqui 53 pontos altos e cheguei aqui na parte oval. A parte oval da quarta volta vai ter 6 aumentos, e os aumentos serão distribuídos da seguinte maneira. Depois do ponto 53, eu faço o primeiro aumento. Em seguida, trabalho um por um nos próximos 2 de base, e aqui faço um aumento e no ponto alto seguinte também. Então, faço 2 aumentos seguidos aqui. Na sequência, trabalho um por um nos próximos 1, 2, 3, 4 pontos. Depois, nesse e nesse aqui, faço aumento. Então, trabalho aumento nesse ponto e nesse aqui também. Em seguida, faço um nesse e um no seguinte. E aqui o meu sexto aumento. Aqui, então, trabalhei os 6 aumentos. Depois do sexto aumento aqui, eu volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. E desse lado aqui, eu vou trabalhar 56 pontos altos, 5, meia. Então, faço 56 pontos altos. Depois de trabalhar o ponto alto de número 56, eu vou fazer lá do outro lado os aumentos distribuídos dessa mesma forma que fiz aqui. Aqui, então, depois de trabalhar os 56 pontos altos, eu fiz aqui 6 aumentos iguais fiz da parte oval do lado de lá. Restou aqui de base 3 pontos. Aqui eu vou trabalhar um ponto para cada um. E vou fechar aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Com um ponto baixíssimo. E assim encerro aqui a quarta volta. Agora eu vou cortar esse barbante branco e vou amarrar aqui o meu barbante verde nesse local aqui, olha. Então, fechei aqui nesse ponto, vou voltar aqui atrás, contando de onde fechei, 1, 2, 3, 4 pontos. E no quinto ponto, voltando atrás, amarro aqui o barbante verde. Então, aqui nós vamos subir 3 correntes
E vamos trabalhar essa volta aqui também fechada de pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui, até o total de 57 pontos altos, contando desde essas 3 correntes aqui. Então, esse aqui é o ponto 1. Trabalhei, então, aqui 57 pontos altos e cheguei aqui na parte oval da 5ª volta. Aqui na parte oval, nós vamos fazer 4 aumentos, então, meu primeiro aumento será logo após o ponto 57. Então, aqui faço o primeiro aumento, em seguida pulo aqui de base. 1, 2, 3, 4 pontos, fazendo aqui um por um. E faço nesse ponto aqui o meu segundo aumento. Fez o segundo aumento, faz um por um de novo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. No 8º ponto, faz o terceiro aumento. Fez o terceiro aumento, pula 1, 2, 3, 4 e aqui faz o 4º aumento. Bem, aqui então eu trabalhei os 4 aumentos. Os dois lados da parte oval, os aumentos serão trabalhados com esse mesmo intervalo aqui entre eles. Então, é idêntico os dois lados da parte oval. Depois do último aumento aqui, nós voltamos a trabalhar um ponto alto para cada um da base, até construir aqui de novo 57 pontos altos. Fez o ponto 57 aqui desse lado, repete os aumentos da mesma maneira que eu mostrei do lado de cá. Trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 5 e o meu último aumento foi feito aqui, olha, antes das 3 correntes aqui. Agora, para encerrar, nós fechamos aqui com o ponto baixíssimo e cortamos aqui a linha verde. Vamos voltar agora a trabalhar com a linha branca. Eu amarro aqui a minha linha branca no ponto logo à frente do ponto que eu encerrei aqui a volta número 5. Então, aqui as minhas 3 correntes, aqui o local onde eu arrematei a linha, amarrei o branco no ponto à frente. Vamos trabalhar aqui essa próxima volta, que é de número 6 também, fechada com pontos altos. Subo aqui 3 correntes iniciais e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base, até o total de 58 pontos altos aqui. Trabalhei então aqui os meus 58 pontos e cheguei aqui na parte oval da 6ª volta terá 3 aumentos. Então, o primeiro aumento será feito aqui no ponto logo à frente, ao ponto de número 58. Fez aqui o aumento, faz aqui um por 1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, e aí faz aqui o segundo aumento. De novo, faz um por 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. E faz aqui o terceiro aumento. Aqui, depois de trabalhar o terceiro aumento, eu volto a construir um ponto alto para cada ponto de base, até eu fazer aqui desse lado 59 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um da base até o total de 59 pontos altos. Fez o ponto alto de número 59, vai trabalhar os aumentos lá do outro lado da parte oval, seguindo o mesmo padrão de distribuição que fizemos desse lado de cá. Trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 6, fiz os 3 aumentos aqui desse lado, igual fiz do lado de lá. Aqui, depois do último aumento, restou um ponto aqui de base vazio. Nesse ponto, eu trabalhei um ponto alto e em seguida fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui no início. E fiquei com um total aqui na volta 6 de 166 pontos altos, 166. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. Começo aqui a volta 7, subindo 3 correntes.
Faço um ponto alto no ponto à frente, mais um no ponto seguinte. Aqui, essa volta, nós vamos trabalhar com grupos de 3 pontos altos. Depois de cada grupo, nós vamos fazer 3 correntes. Vamos vir aqui para a base e vamos pular 1, 2, e a partir do terceiro ponto, vamos trabalhar outro grupo de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 3 correntes, pula 2 de base e outro grupo de 3 pontos altos. E vamos trabalhando assim, até ter um total aqui de 12 grupinhos de 3 pontos altos. Trabalhei então aqui os meus 12 grupos de 3 pontos altos. Esse aqui é o grupo de número 12. Agora vamos trabalhar os grupos aqui na parte oval da seguinte forma. Depois do grupo 12, eu faço as 3 correntes. Venho aqui na base e vou pular apenas um ponto e já vou trabalhar aqui outro grupo de 3 pontos altos. Então, aqui, esse último intervalinho que eu criei foi pulando apenas um ponto de base. No total, nós vamos fazer aqui na parte oval 7 intervalos pulando apenas um ponto aqui de base. Então, faço as 3 correntes, pulo só um e já começo a trabalhar outro grupo de 3 pontos altos. Bem, então aqui, depois do último intervalo que eu fiz, pulando 2 pontos aqui de base, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos pulando só um de base. Agora, aqui nós vamos voltar a trabalhar os intervalos. Depois do intervalo de número 7 aqui pulando só um ponto aqui de base, eu vou construir 11 intervalos aqui desse lado, fazendo as 3 correntes e pulando 1, 2 de base e repetindo o grupo de 3 pontos altos. Então, aqui na parte reta do lado oposto, nós vamos fazer a mesma quantidade de intervalos, pulando 2 pontos aqui de base, que fizemos lá do lado de lá. Então, serão 11 intervalos aqui também. Pulando 2 pontos de base. Fez os 11 intervalos aqui pulando 2 de base, vai fazer na parte oval do lado de cá 7 intervalos pulando apenas um ponto aqui de base, como nós fizemos na parte oval desse lado. Completei então aqui a minha volta de número 7 e fiquei com um total na volta toda de 36 grupos de 3 pontos altos e os intervalos ficou assim: 11 intervalos pulando 2 de base em cada lado aqui da parte reta e nos dois lados da parte oval 7 intervalos pulando só um da base. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 8. A volta 8 eu começo caminhando com pontos baixíssimos até essas 2 correntes aqui à frente. Subo aqui 3 correntes. Faço aqui ainda mais 2 pontos altos. Faço uma corrente e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Então, o grupo ficou assim. Aqui no início da volta 8, nós vamos fazer 12 grupos iguaizinhos a esse aqui que eu acabei de mostrar. Terminou o grupo aqui, laça e vem direto para o próximo intervalo aqui de correntes e repete o mesmo padrão. Trabalhei então aqui 12 grupos, fazendo apenas uma corrente aqui de intervalo entre os 3 pontos altos.
Depois do grupo aqui de número 12, nós vamos fazer 6 grupos construindo 3 pontos altos, duas correntes e mais 3 pontos altos. Então, agora nos próximos 6 grupos que eu trabalhar, eu vou fazer duas correntes aqui de intervalo entre os 3 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de duas correntes. Na sequência, eu volto a fazer apenas uma corrente de intervalo entre os 3 pontos altos. Então, aqui do lado de cá, na parte reta, nós vamos trabalhar também 12 grupos, fazendo apenas uma corrente aqui de intervalo. Quando fizermos os 12 grupos de novo aqui com uma corrente só, vai restar aqui no lado de cada parte oval 6 espaços, onde nós vamos trabalhar novamente 6 grupos, fazendo duas correntes de intervalo, como eu fiz do lado de cá na parte oval. E assim nós encerraremos mais essa volta. Completei então aqui a minha volta de número 8, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui no início. Agora, para trabalhar a volta 9, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até essa corrente aqui que eu tenho. Venho fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto alto e um aqui na corrente. Aqui eu subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos ainda aqui nessa corrente de base. Então, aqui eu fiz um grupinho de 3 pontos altos. Depois desse grupo, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos vir para o próximo intervalo aqui de uma corrente que eu tenho nesse grupo à frente. E aqui eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir em todos os grupos de base aqui, que nós temos uma corrente apenas. Então, vamos construir um total de 12 grupinhos aqui de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, e indo para o próximo e repetindo aqui mais 3 pontos altos. Então, esse grupo de 3 pontos altos aqui é o meu grupo de número 12. Agora, eu cheguei aqui onde eu tenho na base os intervalos de 2 correntes. São 6 intervalos de 2 correntes que eu tenho aqui de base. Nesses 6 intervalos, eu vou fazer os grupos, aqui sempre colocando as 2 correntes de intervalo. E aqui onde tem esse intervalo de 2 correntes, faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, vem para o próximo intervalo de 2 correntes aqui, trabalha aqui mais 4 pontos altos. Então, nós vamos fazer por 6 vezes aqui, grupos com 4 pontos altos. Depois de trabalhar aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, fazendo 4 pontos altos aqui. Nós voltamos a trabalhar os grupos, fazendo 3 pontos altos, até o total de 12 grupos, com 3 pontos altos aqui do lado de cá. Vai restar lá, no final, 6 grupos. Naqueles últimos 6 grupos, nós vamos fazer 4 pontos altos, como fizemos do lado de cá, da parte oval. Completei, então, aqui a minha volta de número 9, seguindo o padrão que eu orientei. No final, aqui, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui no início. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. A volta de número 10, eu começo subindo aqui 3 correntes. E vou trabalhar aqui um ponto alto sobre cada ponto alto.
e 2 pontos altos nesse intervalo de 2 correntes. Então, eu vou trabalhando com esse padrão até eu trabalhar aqui um total de 58 pontos altos. Trabalhei então aqui 58 pontos altos e cheguei aqui nesse intervalo de correntes que está aqui na parte oval. Então, aqui, a partir desse intervalo, eu vou trabalhar nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, fazendo 3 pontos altos aqui nas correntes. Então, faço 1, 2, 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz um ponto alto para cada um da base. Então, a partir desse intervalo, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, construindo 3 pontos altos em cada um desses 6 intervalos. Agora, a partir desse ponto alto aqui logo à frente, eu vou trabalhar 64 pontos altos a contar desse aqui que estou fazendo, construindo um ponto alto para cada ponto alto de base. E voltando a trabalhar apenas 2 pontos altos nos intervalos de 2 correntes. Então, vamos trabalhando com esse padrão de fazer apenas 2 pontos altos aqui nas correntes, até eu construir 64 pontos altos. Bem, esse aqui, então, é o meu ponto de número 64. Aqui, cheguei na parte oval do lado de cá e, nos próximos 6 intervalos aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, faço 3 pontos altos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Vai restar aqui no finalzinho só um intervalo. Nesse último intervalo aqui, eu faço só 2 pontos altos para encerrar. Então, faço 2 pontos altos aqui nesse último e fecho com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Completei, então, aqui a minha volta de número 10, seguindo o padrão que eu orientei. E fiquei aqui na volta 10 com um total de 204 pontos altos na volta inteirinha. Agora, aqui vamos trabalhar a volta de número 11. A volta 11 eu começo subindo 3 correntes. Essa volta aqui será fechada também só com pontos altos. Então, aqui, começando a contar a partir dessas 3 correntes, eu vou fazer um total de 61 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho na base. Aqui, então, depois do ponto de número 61, eu vou começar a trabalhar os aumentos aqui da parte oval da volta 11. Nessa volta, nós vamos fazer 4 aumentos que serão distribuídos da seguinte maneira. No ponto logo à frente aqui do ponto 61, eu vou fazer aqui o primeiro aumento. Fez o aumento, trabalha de novo um por um nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E no sétimo ponto aqui, faz o segundo aumento. Fez aqui o segundo aumento, trabalha um por um nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. E faz no ponto à frente o terceiro aumento. Fez o terceiro aumento, trabalha de novo um por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e no sétimo ponto aqui faz o quarto aumento. Aqui, então, depois de trabalhar os 4 aumentos, eu volto a fazer um ponto alto para cada ponto alto de base e começo a contar a partir desse aqui, que eu vou fazer logo após o último aumento, até o total de 69 pontos altos. Então, a partir desse aqui, eu conto 69 pontos altos
Depois que eu trabalhar os 69 pontos altos desse lado de cá, eu vou fazer os 4 aumentos na parte oval lá do lado oposto, distribuindo da mesma maneira que eu mostrei desse lado aqui. Depois de trabalhar aqui o meu último aumento do lado de cada parte oval, vai restar aqui de base para mim 8 pontos. Nesses 8 pontos eu vou trabalhar um ponto alto para cada um e fechar aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo para encerrar aqui a volta de número 11. Aqui, depois de eu encerrar a volta de número 11, eu arremato o barbante branco e vou amarrar aqui o barbante verde. Volto aqui do local onde fechei, volto aqui atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, e no 10º ponto amarro o meu barbante verde. Inicio com as 3 correntes. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui na base. Até eu encontrar o primeiro ponto alto do aumento aqui da carreira de base. Então, venho trabalhando um por um até encontrar aqui esse primeiro ponto alto do aumento da base. E aqui, na volta, nós vamos fazer também 4 aumentos, e os aumentos serão todos eles trabalhados aqui sobre o primeiro ponto alto do aumento da base. Então, encontra o aumento de base aqui, o primeiro ponto alto, faz 2 pontos altos sobre ele. Depois, vai trabalhando um por um, até encontrar o próximo aumento. Encontrando aqui o próximo aumento, nós vamos fazer outro aumento aqui no primeiro ponto alto do aumento de base. Então, em todos os aumentos que nós encontrarmos aqui na carreira de base, nós vamos fazer um aumento sobre o primeiro ponto alto. Depois, trabalha um por um até encontrar o próximo aumento. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a volta 12. Vamos assim até o final. Um por um no todo o restante, os aumentos sempre no primeiro ponto alto aqui do aumento da carreira de base. Completei, então, aqui toda a minha volta de número 12. Seguindo o padrão que eu orientei, encerrei aqui a volta fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz no início, e em seguida arrematei aqui o verde e voltei o branco no ponto alto logo à frente aqui de onde eu encerrei. Aqui minhas 3 correntes, amarrei o branco no ponto aqui logo à frente. E agora vamos trabalhar a volta de número 13. A volta de número 13 será também fechada em pontos altos. E ela vai seguir o mesmo padrão da volta de número 12. Nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até encontrar o primeiro ponto alto do aumento. Encontrando aqui o primeiro ponto alto do aumento, nós vamos fazer um aumento aqui. Então, os aumentos serão trabalhados da mesma forma que foi na carreira anterior. Vamos fazer 4 aumentos em cada lado da parte oval aqui também. E os aumentos serão trabalhados sempre no primeiro ponto alto do aumento da base. Depois, tudo o restante é um por um. Então, eu vou trabalhar aqui toda essa minha volta, seguindo esse padrão. Trabalhei, então, aqui todo o restante da minha volta de número 13, fazendo aumento sobre aumento na base e um por um nos pontos restantes. Então, fiz 8 aumentos aqui também. E fechei aqui a volta na terceira corrente que eu fiz aqui no início. E cortei aqui o barbante branco. E agora, nós vamos voltar a trabalhar com o barbante verde. Nós vamos amarrar aqui o barbante verde aqui, olha. Aqui o local onde eu fechei. Então, conto do ponto aqui onde eu fechei, 1, 2, 3, 4, e no 5º ponto amarro aqui
o barbante verde. E vamos trabalhar aqui essa volta também fechada, só de pontos altos. Eu começo aqui subindo 3 correntes. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até eu construir aqui 66 pontos altos. Trabalhei então aqui 66 pontos altos e cheguei na parte oval aqui da volta de número 14. Aqui na parte oval da volta 14, nós vamos fazer 6 aumentos. O meu primeiro aumento vai ser feito logo após o ponto 66 aqui. Então, aqui faço um aumento, na sequência trabalho um por um pelos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. E no ponto 11 faço um aumento. Fez aqui o segundo aumento, trabalho um por um novamente, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. No sétimo, faço um aumento. Fez aqui o terceiro aumento, trabalho um por 1, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E no ponto à frente, faz o quarto aumento. Fez o quarto aumento, trabalha um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Faz aqui o quinto aumento. Fez o quinto aumento, trabalha um por um. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E no ponto à frente, faz o sexto aumento. Então, esses serão os aumentos que nós vamos fazer aqui na volta 14. Os dois lados da parte oval serão trabalhados com o mesmo padrão de distribuição dos aumentos. Aqui, então, depois de trabalhar os 6 aumentos, nós voltamos a partir do ponto aqui, logo à frente, a contar do 1 e vamos trabalhar aqui 66 pontos altos, como fizemos do lado de lá, da parte reta. E depois que fizer 66 pontos altos aqui desse lado, nós vamos fazer lá na parte oval os aumentos distribuindo de maneira idêntica a esses aqui que nós fizemos do lado de cá da parte oval. Vou completar a minha volta e em seguida eu venho. Bem, trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 14, seguindo aquela contagem que eu orientei. E o meu último aumento, olha, ele vai ser colocado aqui, nesse ponto que fica logo antes das 3 correntes que nós fizemos no início. Agora aqui fechamos na terceira corrente. E vamos começar a volta de número 15. A volta 15, eu vou trabalhar aqui, começo com as 3 correntes. Faço um ponto alto no ponto à frente e mais um no ponto seguinte. Então, vamos trabalhar aqui com grupos de 3 pontos altos. E vamos fazer sempre separando 1, 2, 3 correntes. E aqui nós vamos pular 1, 2 de base e no terceiro começar outro grupinho de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes, pula aqui de base, 1, 2, e no terceiro começa outro grupo de 3 pontos altos. Então, vamos trabalhando assim com esse padrão, até nós construirmos aqui um total de 16 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui vim trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos, pulando 2 de base, até eu fazer 16 grupinhos. Esse aqui é o grupo 16. Agora, nós vamos trabalhar os grupos, fazendo as 3 correntes de intervalo e pulando só um pontinho aqui de base. Pulou um, já vem para o da frente e faz 3 pontos altos aqui. Então, nós estamos criando aqui um intervalo, pulando apenas um ponto de base. Aqui na parte oval da volta 15, nós vamos fazer 10 intervalos, pulando só um de base. Então, esse aqui o 1, depois faço as 3 correntes,
venho aqui, pulo só um e começo outro grupo de 3 pontos altos. Então, aqui já fiz 2 intervalos pulando só um de base. Então, vamos continuar trabalhando assim até a gente ter feito 10 intervalos aqui pulando só um de base. Bem, então aqui esse é o local onde eu comecei a trabalhar os intervalos pulando só um ponto de base. E trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos pulando só um ponto de base. Agora, vamos começar a trabalhar a parte reta do lado de cá. E vou contar. A partir desse grupo aqui de 3 pontos altos que eu estou construindo. Logo após aqui o último intervalo pulando só um. Vou contar a partir desse 17 grupos de 3 pontos altos. Então, esse aqui é o grupo 1. Faço as 3 correntes. E pulo aqui de base. 1, 2. E faço de novo 3 pontos altos. Esse aqui já é o segundo grupo dos 17 que eu vou trabalhar do lado de cá, na parte reta, pulando 2 pontos de base. 1, 2, vamos assim, pulando 2 de base, até o total de 17 grupos de 3 pontos altos. Bem, então aqui, desde esse grupo que eu fiz, depois desse último intervalo pulando 1 de base, comecei a trabalhar pulando 2 de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17 grupos pulando aqui 2 pontos de base. Agora, do lado de cá, na parte oval, nós vamos fazer também 10 intervalos, pulando apenas um de base, como fizemos do lado de lá, da parte oval. Então, vamos criar aqui 10 intervalos, fazendo os grupos de 3 pontos altos, as 3 correntes, e vamos pular só um de base, até ter aqui o total de 10 intervalos com um ponto alto de base. Bem, então aqui, depois do meu grupo de número 17, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos pulando só um ponto de base. Construí aqui o meu último grupo de 3 pontos altos e esse último intervalo aqui será pulando 2 de base. Nós ficamos com a mesma quantidade de intervalos dos dois lados aqui da volta. E ficamos com um total aqui de 52 grupos de 3 pontos altos nessa volta inteirinha. Aqui eu fecho, né, na terceira corrente com um ponto baixíssimo e encerro aqui a volta de número 15, ficando então com 52 grupos de 3 pontos altos. Agora vamos iniciar a volta de número 16. A volta 16 eu começo caminhando com pontos baixíssimos até aqui essas próximas correntes. Chegando aqui nas correntes, eu subo 3 correntes e faço mais 2 pontos altos ainda aqui nesse mesmo intervalo. Fez um grupinho aqui de 3 pontos altos, faz uma corrente e mais 3 pontos altos ainda aqui nesse mesmo intervalo. Aqui no início da volta 16, então, os nossos grupos serão todos idênticos a esse aqui. Então, fez aqui o grupo, laça, vem direto para o próximo intervalo aqui de 3 correntes e trabalha outro grupo igualzinho àquele ali que eu mostrei. Então, nós vamos fazer esses grupinhos aqui de 3 pontos altos com uma corrente de separação e mais 3 pontos altos, até ficar aqui
com 16 grupos iguaizinhos a esses dois aqui que eu acabei de fazer. Bem, então, vim trabalhando os meus grupinhos, fazendo só uma corrente aqui de intervalo entre os pontos altos, e esse aqui é o meu grupo de número 16. E cheguei aqui na parte oval. Aqui na parte oval, agora nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, então aqui em 6 grupos da parte oval, eu vou trabalhar fazendo os 3 pontos altos e 2 correntes, 2 correntes de intervalo. E de novo aqui os 3 pontos altos. Então, eu vou criar aqui 6 grupos com 2 correntes de intervalo. Fez o grupo aqui, vai para o da frente e repete. Então, aqui na parte oval, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos com 2 correntes. Agora, nós vamos começar a trabalhar a partir do lado de cá, parte reta do lado de cá, fazendo de novo só uma corrente de intervalo entre os pontos altos. Então, eu fiz 3 pontos altos, faço uma corrente mais 3 pontos altos. Do lado de cá, nós vamos criar 20 grupos, fazendo só uma corrente aqui entre os pontos altos. Então, a contar desse aqui, nós vamos fazer 20 grupos com uma corrente só. Bem, então aqui do lado de cá, eu trabalhei os 20 grupos, colocando só uma corrente de intervalo. Cheguei aqui na parte oval, onde eu vou trabalhar nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços aqui de correntes que eu tenho, do mesmo jeito que eu trabalhei do lado de lá da parte oval, trabalhando 2 correntes de intervalo ao invés de uma, como estamos fazendo até aqui. Então, nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez aqui o 6º grupo, fazendo 2 correntes, vai restar aqui 4 intervalos de base, até encontrar aqui o início. Nesses últimos 4 intervalos, nós vamos fazer só uma corrente entre os pontos altos aqui. E vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente para encerrar essa volta. Eu vou completar esse restinho aqui da minha volta seguindo esse padrão e completei então aqui a minha volta de número 16. Agora vamos trabalhar a volta de número 17. Para começar, eu caminho aqui com pontos baixíssimos até aquela corrente que eu tenho ali no meio do grupo. Chegando aqui, eu subo 3 correntes e trabalho ainda mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Então, aqui fiz um grupinho de 3 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes e venho para esse próximo intervalo de uma corrente que tem aqui no próximo grupo. E aqui trabalho mais 3 pontos altos. Então, vamos trabalhando com esse padrão de fazer 3 pontos altos em cada intervalo de correntes que temos aqui, de base. E construindo, depois dos 3 pontos altos, sempre 2 correntes de intervalo. E repetindo mais 3 pontos altos aqui na corrente do próximo grupo. Então, vamos trabalhando assim, até construir aqui um total de 16 grupinhos aqui de 3 pontos altos. Bom, então aqui eu trabalhei os 16 grupos de 3 pontos altos separados com 2 correntes e cheguei aqui naqueles 6 grupos de base, onde eu tenho 2 correntes aqui de intervalo. Então, nesses 6 grupos aqui de base que nós temos as 2 correntes de intervalo, nós vamos fazer 4 pontos altos em cada intervalo. Faço as 2 correntes de separação. E no intervalo aqui de base,
que tem duas correntes, eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Fez aqui os 4 pontos altos, faz as duas correntes, vem para o próximo intervalo aqui de duas correntes de base, que trabalha mais 4 pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui com 6 grupos de 4 pontos altos. Bem, então aqui depois de trabalhar 6 grupos com 4 pontos altos, eu volto a fazer os grupos com 3 pontos altos. Faço aqui as duas correntes de intervalo e no espaço de uma corrente que eu tenho aqui de base, eu trabalho os 3 pontos altos. Desse lado de cada parte reta, nós vamos fazer 20 grupos de 3 pontos altos, separados sempre com duas correntes e indo construir mais um grupo de 3 pontos altos no próximo intervalo de uma corrente. Então, vamos trabalhando assim até ficar aqui com 20 grupos de 3 pontos altos. Bem, então, depois de trabalhar por 20 vezes do lado de cá os grupos com 3 pontos altos, eu encontro aqui de base aqueles intervalos de duas correntes aqui na parte oval. São 6 intervalos aqui desse lado também com duas correntes. Nesses 6 intervalos, nós vamos trabalhar grupos de 4 pontos altos, como fizemos do lado de lá. Então, em 6 grupos aqui também, nós vamos construir 4 pontos altos, separando sempre duas correntes. Depois, vai restar aqui no finalzinho 4 grupos com uma corrente só de intervalo aqui entre os pontos altos. Nesses últimos 4 grupos aqui do final, até encontrar aqui o início, nós vamos fazer só 3 pontos altos em cada um desses intervalos, as duas correntes de separação e fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Eu vou completar aqui esse restinho da minha volta e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 17, agora vamos trabalhar a volta de número 18. A volta 18 ela é fechada só de pontos altos. Começamos aqui com 3 correntes e vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto aqui de base. E aqui nesse intervalo de duas correntes que eu tenho, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, vamos trabalhando assim, com esse padrão, até a gente construir aqui 73 pontos altos. Então, até o total de 73. Bem, então, até aqui eu fiz 73 pontos altos. Agora, nesses próximos 4 intervalos aqui de correntes que eu tenho logo após o ponto 73, eu vou construir 3 pontos altos em cada um desses 4. Então, aqui são 4 aumentos, o restante aqui sobre os pontos altos é um ponto para cada um dos pontos altos. Fez aqui 4 intervalos construindo 3 pontos altos. Nos 2 seguintes, vai fazer só 2 pontos altos. Então, vou fazer só 2 pontos altos em cada um desses próximos 2 intervalos. Depois, em mais 4 intervalos aqui de base, eu faço 3 pontos altos. Então, vou fazer 8 vezes 3 pontos altos nos intervalos de correntes, distribuindo dessa maneira. Bem, então aqui vamos conferir como é que ficou. Então, desde o primeiro local que eu mostrei para vocês, eu fiz, então, aqui 3 pontos altos nesse intervalo, um por um sobre os pontos altos, 3 nesse próximo, 3 no seguinte e 3 aqui. Então, por 4 vezes, trabalhei 3 pontos altos no intervalo de correntes. Depois, na sequência, nos próximos 2 intervalos, fiz apenas 2 pontos altos. Depois, fiz por mais 4 vezes os 3 pontos altos no intervalo. Então, aqui uma vez, 2, 3, 4 vezes. E desse primeiro ponto aqui,
até o último que eu fiz aqui, eu construí 61 pontos altos. Agora, então, continuamos a partir desse ponto aqui logo à frente e começo a contar desse ponto que estou fazendo aqui como o número 1. Então, venho aqui 1, 2, 3, e aí, quando chego aqui no intervalo das correntes, daqui pra frente, faço só 2 pontos altos aqui nos intervalos. Então, aqui é o quarto, aqui é o quinto, e vamos trabalhando então assim com esse padrão de fazer só 2 pontos altos aqui nas correntes, até o total de 83 pontos altos, contados a partir desse ponto alto que fica aqui logo após o último grupo de 3 pontos altos que eu trabalhei nas correntes. Então, a partir desse aqui, 83 pontos altos. Bem, então aqui depois de trabalhar 83 pontos altos, eu chego na parte oval aqui do outro lado, onde eu vou distribuir os aumentos da mesma maneira que fiz do lado de lá. Então, nos próximos 4 intervalos aqui, eu faço 3 pontos altos, depois faço só 2 pontos altos nesses 2 intervalos aqui, e por mais 4 intervalos, eu trabalho 3 pontos altos em cada um deles. Depois aqui no final, vai restar esses 2 intervalos que vão ser trabalhados aqui só com 2 pontos altos em cada um deles. Aqui o último intervalo onde eu faço os 3 pontos altos, nesses 2 faço só 2 pontos altos e encerro aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Vou completar essa minha volta. Completei então aqui a minha volta de número 18 e fiquei com um total aqui na volta toda de 288 pontos altos. Agora vamos trabalhar a volta de número 19. A volta 19 eu começo caminhando aqui para o ponto logo à frente, puxo aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Em seguida, subo 1, 2, 3 correntes, venho aqui para a base, pulo 1, 2 e no terceiro ponto faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes, vem para a base, pula 1, 2 e no terceiro faz outro ponto baixo. Então, essa volta aqui será trabalhada com esse padrão de fazer as 3 correntes, pular 2 de base e fazer um ponto baixo no terceiro ponto. Não vai haver nenhuma mudança, a volta inteira trabalhada assim. No final, nós vamos ficar aqui com 96 intervalos aqui de 3 correntes. Completei então aqui a minha volta de número 19, fiz os 96 intervalos de 3 correntes. Aqui no finalzinho eu prendi um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz e em seguida arrematei aqui o verde. Agora nós vamos voltar a trabalhar com o branco, então amarro aqui o barbante branco em qualquer uma daquelas 3 correntes que eu tenho aqui de base. E vamos então agora começar a trabalhar a volta 20, subindo aqui as 3 correntes. Depois das 3 correntes eu faço ainda mais 2 pontos altos aqui. Então, aqui criei um conjunto de 3 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Aqui, depois de trabalhar esse grupo, eu faço uma corrente, venho para o próximo intervalo de correntes aqui de base, aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu aqui o ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes, vem para o próximo intervalo de correntes aqui de base, prende aqui outro ponto baixo. Prendeu aqui o segundo ponto baixo, faz uma corrente, vem para o próximo intervalo de correntes e aqui nós vamos construir outro grupo igual a esse aqui, fazendo 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos.
Fez esse grupo, faz uma corrente, vem para o próximo intervalo de correntes aqui de base, prende o ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz uma, duas, três correntes. Vem para o próximo intervalo e aqui prende o segundo ponto baixo. Em seguida, faz uma corrente e vem para o próximo intervalo e começa a trabalhar aquele grupo de 3 pontos altos. Uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar a volta 20 inteirinha. Não vai haver nenhuma mudança também, nem lá na parte oval, só isso daqui. Aqui no finalzinho, então, para encerrar a volta, eu faço o meu último intervalo aqui de correntes. Subo uma corrente, venho na terceira corrente aqui do início e fecho aqui um ponto baixíssimo. Assim encerro essa volta. Agora aqui nós vamos cortar esse barbante e vamos voltar a trabalhar com o barbante verde. Eu amarro o meu barbante verde aqui num dos intervalos de 3 correntes que eu tenho aqui de base. E aqui vamos trabalhar a volta de número 21 da seguinte maneira. Começo subindo aqui 3 correntes. Faço ainda mais um ponto alto aqui. Em seguida, eu faço 2 correntes. E mais 2 pontos altos ainda aqui nesse mesmo intervalo de correntes. Na sequência, eu trabalho 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, olha, nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base, e prendo aqui um ponto baixo. Prendeu aqui o ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes, vem aqui. No próximo intervalo de correntes aqui da base, aqui eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Fez esse leque aqui, faz 3 correntes, vem para essa corrente aqui do grupo da base, prende aqui o ponto baixo. Faz de novo 1, 2, 3 correntes. Vem para o próximo intervalo aqui de corrente de base, aqui trabalha o leque fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar a volta 21 inteirinha. Não vai haver também nenhuma mudança, nem lá na parte oval. Vou completar aqui essa minha volta e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 21. Fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente do início. Na sequência, eu arrematei aqui o barbante verde. Agora, vamos voltar a trabalhar com o branco. Eu amarro o barbante branco em qualquer uma das 2 correntes que eu tenho aqui nos leques. A volta de número 22... Eu subo aqui inicialmente 3 correntes, faço 2 pontos altos ainda aqui. Então, criei aqui um conjunto de 3 pontos altos, na sequência eu faço uma corrente e ainda mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo de base. Então, ficou assim. Agora, aqui eu trabalho 2 correntes e vou vir trabalhar um ponto baixo sobre esse ponto baixo aqui que eu tenho de base. Fez o ponto baixo aqui, faz 2 correntes
e vem para as correntes do próximo leque, e aqui eu trabalho 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, aqui eu já repeti o padrão. Depois de cada grupo, nós fazemos, então, 2 correntes. Vamos vir aqui nesse ponto baixo de base e prender um ponto baixo sobre o ponto baixo. Fazer 2 correntes e ir para o próximo intervalo de correntes do leque à frente e repetir aquele grupo de 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. A volta inteira vai ser trabalhada com esse padrão, não vai haver nenhuma mudança aqui. Vamos trabalhar assim, então, vou completar aqui o restante da minha volta, em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta de número 22. Aqui, para encerrar, eu fechei com um ponto baixíssimo naquela terceira corrente que eu fiz aqui no início. E cortei aqui o branco. Agora, vamos trabalhar a volta 23 com o barbante verde novamente. Para começar aqui, eu dou uma laçada no barbante verde aqui na agulha. E vou pegar aqui qualquer uma dessas correntes, fazendo aqui um ponto baixo. Então, puxo aqui, prendo um ponto baixo. Prendeu aqui o ponto baixo, vou subir 1, 2, 3 correntes e voltar aqui no topo desse ponto baixo que eu fiz e prender um ponto baixíssimo aqui para formar o meu primeiro ponto picô. Fez aqui o picô, faz 1, 2, 3 correntes. Agora, nós vamos vir aqui e passar a agulha por baixo dessas correntes do verde aqui. Vou pegar junto essa e essas correntes e prender aqui um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz 3 correntes. De novo, vou pegar aqui as 2 correntes do branco e do verde, passar a agulha por baixo aqui das duas e prender aqui outro ponto baixo. Em seguida, faço 3 correntes e venho aqui nessa corrente desse próximo grupo, prendo aqui um ponto baixo e subo sobre esse ponto baixo 3 correntes para fazer um ponto picô. Fez o picô, faz 3 correntes. Vem aqui nas correntes, pega pelas duas aqui, prende um ponto baixo. Faz mais 3 correntes. Vem nessas 2 próximas correntes aqui, prende outro ponto baixo. Sobe 3 correntes. Prende um ponto baixo nessa corrente aqui do grupo de pontos altos e faz sobre esse ponto baixo um ponto picô. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar aqui a volta inteirinha, não vai haver nenhuma mudança. Vamos contornar toda a nossa peça trabalhando com esse padrão. Aqui, quando eu encontrar o primeiro ponto baixo que eu fiz, eu venho aqui no pezinho do ponto baixo e prendo aqui um ponto baixíssimo para encerrar aqui a volta. Bem, então assim completamos mais esse trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Assim você receberá todas as nossas novidades. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem, se Deus quiser.